Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? É bom amanhecer na presença do Senhor para ouvir a sua palavra. Como diz na palavra do Senhor que nós temos que colocar lenha todas as manhãs no altar para que o fogo não se apague. E que então seja assim nessa manhã na sua vida, que você coloque lenha no altar para que o fogo do Senhor sobre a sua vida não se apague. Para que a presença do Senhor permaneça na sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Ore por mim, igreja. Ore por este culto, ore por esta palavra, ore por você, ore por esse estudo. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, estamos na Tua presença, Senhor. E eu creio, meu Deus, que sairemos daqui nesta manhã diferente por causa da Tua palavra. Eu te peço, meu Deus, toma a vida de cada pessoa que está neste lugar. Toma a vida da tua igreja, Senhor. Que o teu Espírito traga, Deus, a revelação da sua palavra à mente deles. Meu Deus, que o teu Espírito confirme a tua palavra nos seus corações, no seu espírito, meu Deus. Que a tua palavra nessa manhã, Senhor, possa trazer mudança às nossas mentes, ao nosso coração. Como diz na tua palavra que ela é viva, é eficaz, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, penetra a divisão das juntas, da medula, faz divisão da alma, Senhor, e discerne, meu Deus, a intenção do coração. Que o Senhor, nessa manhã, Deus, mude, Deus, a nossa história. A Tua palavra mude o curso da nossa vida. Eu te peço, meu Deus, repreende todo sono, todo cansaço, toda fadiga, meu Deus, todo enfado da Tua palavra, todo comichão no ouvido, eu repreendo agora pelo poder do Teu nome, Senhor. Nós acabamos, meu Deus, de acordar há tempo a pouco, Senhor, e não há necessidade de estarmos dormindo aqui, Senhor. Então eu te peço que o Senhor repreenda o sono, que o Senhor repreenda o devorador, Senhor, da palavra, o roubador da semente, Espírito de Deus, que seja repreendido nesta manhã e que a Tua palavra dê fruto no coração da Tua igreja e que a Tua palavra mude, meu Deus, a Tua igreja, porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, meu Deus, no tratamento da alma, ela é eficaz, meu Deus, no tratamento do corpo, ela é eficaz no tratamento do Espírito, Senhor. É isso que a Tua palavra diz. Então, nesta manhã, eu apresento a vida do Teu povo, eu apresento, Deus, a minha vida, que o Senhor traga luz, meu Deus, ao meu entendimento, e que o Senhor me auxilie, Senhor, nesta manhã, porque sem o Senhor eu não sou nada, nada do que eu falar aqui, meu Deus, sem a Tua presença não faz nada, Senhor, mas se eu falar, Deus, através do Teu Espírito, haverá mudança, haverá transformação, a glória do Senhor encherá este templo. Então eu te peço, toma a minha vida nas Tuas mãos e me auxilie. Em nome de Jesus. Amém. Nós terminamos a primeira parte na semana passada. Jesus, a única solução para o pecado. Falamos da lição 1, Jesus e a nossa vida, os 3 aspectos do pecado, e Cristo completa a solução para o pecado, porque a apostila é dividida em 4 partes e são 16 aulas. E hoje vamos falar da segunda parte, que fala sobre a vitória, sobre a condenação. E temos mais 5 aulas dentro dessa parte. Deus é absolutamente santo e justo, todos os homens estão condenados. A morte de Cristo, única solução para o pecado. Somos justificados pela fé em Cristo e a importância das obras. E hoje você vai ficar sabendo a vitória sobre a condenação. Deus é simplesmente santo e Deus é simplesmente justo. É o que você vai ficar sabendo nessa manhã. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a vitória sobre a condenação. Ouvimos acerca da palavra de Deus que o mundo já está condenado. Isso está escrito em João capítulo 3, versículo 17. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Por que salvo, Priscila? Porque o mundo já tem uma sentença, que é a condenação eterna. Mas nessa manhã, eu tenho uma boa notícia para você. E está escrito aí em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que fala sobre
a vitória sobre a condenação. Abrir as vossas Bíblias, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Fala sobre a vitória sobre a condenação. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso fez Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne, pecaminosa. E no que diz a respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Está escrito no versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que o que, Priscila? Que não anda segundo a carne. Aos que em Cristo, mesmo tendo duas naturezas, uma delas pecaminosa, não há mais condenação, porque elas foram incluídas em Cristo. Por isso, não andamos mais segundo a vontade da nossa natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito. Na aula passada, falamos sobre a obra salvadora do Senhor. Falamos sobre a justificação, que Deus ele nos perdoou, e porque Ele nos perdoou, Ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você. E esse perdão nos justifica. E quando eu recebo a justificação por meio da fé. E quando eu recebo a justificação, eu vivo em novidade de vida. Então, nenhuma condenação há para aqueles que andam em novidade de vida. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que fazem a vontade de Deus. Amém? Vocês estão aqui? Glória a Deus. E diz assim no versículo 2 de Romanos 8. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida livrou eu e você da lei do pecado e da morte. Priscila, qual é a lei do pecado e da morte? A condenação, a morte. A Bíblia fala o quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Está escrito em Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá, porque há uma lei para o pecado que é a morte. Também está escrito, todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Porque há uma lei do pecado, mas a lei do Espírito que eu recebi, porque eu creio no sacrifício que Jesus fez, me livra da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito que me dá vida, vida e abundante, me livra da lei. E eu quero te dizer nessa manhã, saia daqui consciente, que não é pelo que você faz, não é porque você é bonzinho, é pelo sacrifício na cruz que Jesus fez, que pagou por mim e por você. Então, a lei do Espírito que mora dentro de você, o Espírito Santo que está aí dentro de você, te livra da lei do pecado e da morte. A alma que pecar, essa morrerá, é a lei do pecado. Todos estão destituídos da glória de Deus, é a lei do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, a lei do pecado. Mas o Espírito Santo que está aqui nesta manhã, que está dentro do meu coração, na minha vida e na sua, nos livra dessa lei. Amém? Uma coisa interessante aí, para a gente ficar bem claro, é a gente entender que porque Cristo nos libertou da lei, da morte, do pecado,
não temos o direito de viver pecando, e sim realmente viver em espírito. Porque quem vive em espírito não vive em pecando. Porque a pessoa às vezes toma assim um entendimento para si de que não há mais condenação. Então nada que eu faça vai me salvar. Claro, nós somos impotentes para isso. Todavia, pior é se continuar pecando. Porque se continuar pecando, a condenação vem, mesmo sendo crente. E é isso. Nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo, que não vive mais segundo a carne, a sua vontade, as suas paixões, os seus deleites, os seus prazeres. Versículo 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz a respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne. A nossa natureza e a minha natureza, nós não conseguiríamos cumprir a lei do Senhor. A palavra do Senhor diz em Romanos 7 que o mandamento é santo, justo e bom. Mas para mim e para você, era impossível nós sermos salvos pela lei, porque a lei denuncia o pecado. Nós, sem a ajuda de Cristo, não conseguiríamos cumprir essa lei. Aí Tiago diz assim: se a gente descumprir uma dessas leis, somos culpados por todos. São 613 leis. Então eu e você, de maneira nenhuma, não seríamos justificados por essa lei. Pelo contrário, a lei ia nos justificar, nos denunciar para a perdição. Amém? Eu e você não conseguiríamos cumprir a lei do Senhor, que é boa, é justa e é santa. Aí o que foi que Deus fez? Porque aquilo que a lei não podia fazer em mim e você, isso Deus fez. Fez como, Priscila? Está escrito aí no meio do versículo. Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne. Cristo veio como? Em carne como eu e você. Ele veio na nossa semelhança de carne, não pecaminosa. Porque Cristo, todavia, não pecou. Porque Cristo, todavia, ele não pecou. Aí diz assim: no que diz a respeito ao pecado, Jesus se fez pecado por nós. Porque aquilo que não podia fazer a lei em mim e você, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Fez como? Enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz a respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne. O que foi que aconteceu com Jesus? Ele morreu no meu e no seu lugar. Ele recebeu no seu corpo a sentença do pecado. Ele recebeu no seu corpo a lei do pecado, nosso e não dele. Ele levou a nossa culpa. Amém? Não durma não, pelo amor de Deus. Porque Deus levou a nossa culpa, Jesus levou a nossa culpa. Teve em seu corpo o salário do pecado dele, nosso e não dele. Porque eu e você não poderíamos ser salvos pela lei, mas Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa para morrer por mim e por você, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Qual é a exigência da lei? Obediência. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, respeitar o seu pai e a sua mãe, não furtar, não roubar. O que é que a lei trazia? Obediência. Mas eu e você, com a nossa natureza caída, pecaminosa, não conseguiríamos cumprir. E se a gente tropeçasse em nenhuma, seria culpada por todas elas. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A exigência da lei é a obediência. Então eu recebi o Espírito e aquilo que eu deveria fazer, Cristo fez por mim. E como é que eu retribuo isso?
vivendo em novidade de vida, tendo uma vida santa, separada do pecado, sem pecar. Como a gente ouviu aqui o pastor falando semana passada, nós pecamos se nós quiséssemos. Eu tenho controle, você também tem, porque o Espírito Santo de Deus mora em mim e em você. Amém? Saia daqui nessa manhã, queridos, transformado, porque a palavra do Senhor transforma. E às vezes você acha que está vivendo de oba-oba, porque a graça, porque a hipergraça, porque é um favor imerecido, eu não preciso fazer nada. Jesus fez, você pode se dar mal. Viva em novidade de vida, viva na novidade do Espírito, porque está escrito, nenhuma condenação há, é para todos, Priscila? Não é para todos, é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é para quem barganha com Deus, não é para quem faz chacota com Deus, não é para quem brinca de vir no culto domingo, deixa eu marcar minha presença, não é para esses não, é para aqueles que têm um compromisso com Deus, que anda segundo a vontade do Espírito e não segundo a vontade da carne. Amém? A vitória sobre a condenação não é para todos, mas é para todos que creem, que aceitam o sacrifício de Jesus e não anda segundo a sua vontade, e sim a do Espírito, que recebe e fica livre da condenação. Você quer ser livre da condenação? Viva em novidade de vida. Viva no Espírito. Não peque. Amém? Vamos falar também que Deus é absolutamente santo. É muito comum falar-se do amor de Deus. Nós acabamos de falar do amor de Deus. Que Deus enviou o seu Filho para cumprir aquilo que eu e você não conseguiria. É um atributo bem conhecido dele, o amor. Entretanto, só vamos compreender bem a extensão desse amor se conhecermos bem outra característica deste mesmo Deus, que são tão importantes quanto a do seu amor. Que característica é essa? A santidade de Deus. Santo significa separado, puro, sem mistura, ausência de pecado. Deus é o quê? Puro. Deus é o quê? Santo. Deus é o quê? Não tem pecado. É completamente na característica de Deus, no seu caráter, ausente o pecado. O que está escrito em João? Vamos abrir em 1 João 1:5. 1 João 1:5. João 1:5, que fala sobre Deus. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Deus é santo, igreja. Ele é separado completamente, absolutamente de todo o pecado. Acabamos de ler que ele é luz e nele não há nenhum tipo de treva. Não há treva nenhuma. Amém? Nessa manhã, você veio aqui ouvir a palavra desse Deus que é santo. E ele exige de mim e de você santidade. Deus é santo. Deus não é santo porque cumpre regras. Ele é santo porque ele é a própria santidade. Ele é a própria magnificência. Ele é o próprio ser. Ele não precisa de regras para ser santo, para dizer, não, ele é santo nisso, mas é pecador naquilo. Ele é santo porque ele é santo. É um atributo de Deus, a santidade. Ele é completamente separado. E nada do que eu diga aqui nessa manhã, que eu expresse nessa manhã, revela a santidade de Deus. Os anjos dizem o quê? Que ele é 3 vezes santo. Então nós podemos ficar dizendo a manhã toda aqui que ele é santo, 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 e não vamos dizer metade da sua santidade. Amém, igreja? Então nada do que eu diga nessa manhã vai chegar a 1% daquilo que Deus é santo. A santidade está entre os principais atributos de Deus.
é a característica pela qual ele queria ser conhecido desde o Velho Testamento. Vamos abrir em Levíticos. Livro de Levítico. Capítulo 19. Olha o que ele fala com seu povo. Levítico 19, 44 e 45. Perdão, igreja. Levítico 11, 44 e 45. Diz assim a palavra. Levítico 11, 44 e 45. Eu sou o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e não se contamine por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre essas criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que eu os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, seja santo, porque eu sou santo. É uma característica que Deus é conhecido no Velho Testamento sobre a sua santidade. Ele disse ao povo: não coma animal impuro, não se contamine. Mas não é o se contaminar por comer, é o não se contaminar pela desobediência, porque o animal não tem como contaminar a nossa alma, mas é a obediência de Deus. Ele disse: eu sou santo, então não comam. E ele disse: eu sou santo, consagrem-se e sejam santos, porque eu que te chamei sou separado. Eu faço separação do que é puro, do que é limpo, do que é impuro, do que é incontaminável. Seja como eu sou, porque o Deus que tirou vocês da escravidão, da mão do Egito, é santo e que está fazendo você trilhar uma vida de santidade. Então trilhe essa vida, igreja, a santidade do Senhor. Vamos ver o que está escrito em Levíticos 19. Aí mesmo, ele fala isso também. Levíticos 19. Fale toda a congregação dos filhos de Israel. Diga: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, é santo. Então eu quero te dizer que nessa manhã, o Deus que está aqui é um Deus completamente santo. E se Ele me chamou, te chamou, Ele quer que eu e você tenha uma vida de santidade. Amém? Vamos ver também, aí mesmo em Levíticos, capítulo 20, versículo 26. 20 e 26. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei dos outros povos para que sejam meus. O Senhor separou Israel para ser o seu povo santo. E o que Ele quer de Israel? Santidade. Deus está aqui nesta manhã e te diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que anda em santidade, porque o Deus que nos chamou é santo. E Ele quer que eu e você ande em santidade. Vamos ver o que aconteceu em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 20. 1 Samuel. Deus é santo, igreja. Ele é absolutamente santo, completamente separado de todo o pecado, de toda a contaminação. 1 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 20. Os homens de Bet-Semens disseram: quem poderia estar diante do Senhor, esse Deus santo? E para onde subirá para que fique longe de nós? O que foi que aconteceu com a arca do Senhor? A arca do Senhor foi tomada pelos filisteus no episódio em que morreu os filhos de Eli, Ofni e Finéias. E eles pegaram a arca do Senhor, isso está escrito no capítulo 5, colocaram no templo do deus Dagon e colocaram o Deus em frente à arca. E quando eles chegaram de manhã,
aquele Deus estava caído, quebrado. Eles colocaram novamente no lugar. No outro dia, ele estava quebrado, só tinha o seu tronco intacto. Então os filisteus pensaram, consultaram o sacerdote, porque o mal estava sobrevindo sobre aquela cidade. Aonde a arca do Senhor ia, que representava a presença de Deus, causava tumores, enfermidades, do maior até o menor. Então eles consultaram. O que é que vamos fazer? Temos que tirar daqui imediatamente. Pegaram 2 vacas paridas e consultaram o sacerdote disse, pegue, faça os tumores, faça esses ratos, pegue essas vacas paridas e coloque. Vaca que não tenha sofrido nenhum jugo, que ainda não tivesse sido utilizada. Pegaram a arca e colocaram. E eles disseram, se elas forem para Bet-Semen, é porque foi o Senhor que nos fez esse grande mal. Mas se elas não forem, é por nossa conta mesmo. Estou dizendo com as minhas palavras. Pegaram a vaca, colocaram. O intuito era para elas voltarem, porque elas estavam paridas. Mas elas prosseguiram e foram se parar em Bet-Semes. E quando chegou lá, os Bet-Semitas ficaram alegres, porque a arca estava voltando, porque os filisteus estavam devolvendo. Mas algumas pessoas, alguns levitas, sacerdotes, olharam para dentro da arca. E sabe o que aconteceu? Morreram. Aqui está escrito na minha Bíblia que morreram 70, porque foram, curiosamente, olhar para a santidade de Deus. Deus, ele é santo. E aí o que foi que ele disse? Quem poderá estar diante desse Deus? E para onde subirá para que a gente fique longe? Eles queriam tirar a arca dali, porque eles ficaram atemorizados com a santidade de Deus que matou aquele povo, porque olhou para dentro da arca. Deus, igreja, é absolutamente santo. E ele matou aqueles homens. Deus é tão santo que os céus não te suportam. A santidade de Deus, nem os serafins conseguem conter. Vamos ver o que está escrito em Isaías, capítulo 6. Vamos ver. Deus é santo, igreja. Ele é poderoso. A santidade de Deus, nem os serafins conseguem conter. 6, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, o que foi que Isaías disse? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam os templos. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 os pés, e com 2 voavam, e clamava um para com os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isso é para glorificar a igreja. Isaías viu o Senhor, e a palavra diz que o séquito encheu-se o templo, e os serafins que estavam diante dele cobriam os seus rostos e clamavam um para com os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os céus não podem conter a grandeza desse Deus. Quem é eu e você para brincar com um Deus tão santo, igreja? Os serafins que estavam diante dele, em cima dele, como está escrito aqui, eles tinham 6 asas, com 2 estava cobrindo seus rostos, com 2 estavam voando, e com 2 estavam cobrindo seus pés, e eles clamavam, gritavam: Santo, 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 incansavelmente eles cantavam: Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus é santo, igreja, Ele é poderoso, nem os serafins podem conter
a grandeza desse Deus. Olha o que Salomão disse: eis que os céus dos céus não pode te conter. Nada. A terra é o escabelo dos seus pés. Nós chamamos a presença de Deus para este lugar e recebemos sim através do Espírito. Mas se Deus se revelar a nós verdadeiramente, papavelmente, não sobra uma gota nossa, porque Deus é santo e nós somos pecadores. O que foi que aconteceu com Isaías? Ele disse: ai, estou morrendo, eu vou perecer porque eu vi o Deus santo. Eu e você não suportamos a glória desse Deus que é santo. Ele é magnífico, Ele é soberano, Ele é excelso, Ele é exausto. Ele está sobre as nuvens, Ele comanda o globo da terra. Foi Ele que colocou todas as regras. Ele é santo, igreja. O nosso Deus, que nos chamou e está aqui nesta manhã através do teu Espírito, é santo. Amém? Que você compreenda essa grandeza, que Deus é santo e que nem os céus pode conter esse Deus poderoso. O céu não pode conter, igreja, a majestade desse Deus. E quanto mais eles diziam santo, mais eles diziam, mais admirados, mais perplexos eles diziam. E sabe o que aconteceu com o templo? Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Aquilo que não tinha vida, aquilo que não tinha espírito, moveu-se por conta da santidade, da majestade de Deus. Então esse Deus não é qualquer um. Não é qualquer um que você faz como quer, o que quer, diz o que quer, fala como quer, promete o que quer. Aquilo que não tinha vida se moveu diante da majestade absoluta de Deus. Deus, Ele é santo. 3 vezes santo. Deus é trino, 3 vezes santo. Os anjos cantam santo. Ele fez os anjos para adorá-lo, dizendo que é santo. E Ele quer uma adoração minha e sua, em espírito e em verdade. Igreja do Senhor, igreja que está aqui, viva em novidade de vida, viva em santidade, porque o Deus que te chamou, que te tirou do lodo, do lamaçal do pecado, o Deus que te livrou da condenação eterna, é santo. Amém? Para nossa mente, é difícil compreender a santidade de Deus. Não há palavras humanas capazes de descrever. Aos nossos olhos, alguém que começa a obedecer o mandamento do Senhor, deixando de cometer pecados, delitos, falhas, impureza, aos nossos olhos é uma pessoa santa. Mas aos olhos de Deus, não. Ele é absolutamente santo e é diferente de todas as criaturas. Deus, Ele é perfeito e santo. Em Salmos 111, 19 diz: santo e tremendo é o seu nome. Então, para mim, alguém que já começa a obedecer, já tem uma vida de santidade. Mas para Deus não. Ele não é 99% santo. Ele é 100% santo. Para Ele, ou é totalmente santo, ou é comum, ou é impuro. Para nós, não. A gente olha para uma pessoa, olha, fulana tem uma vida de santidade. Mas Deus não vê como o homem vê. Amém? Deus, Ele é completamente separado do pecado. É impossível Deus conviver com o pecado. É contra a sua própria natureza. Vamos ver o que está escrito em Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. É impossível Deus conviver com o pecado. É contra a sua natureza. Diz assim:
Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Deus não pode ter comunhão com nada, nem ninguém que tenha defeito, mancha, impureza, pecado, imperfeição. Assim, como é impossível que eu e você se comuniquem com o defunto, com o cadáver, é impossível ou não é? É impossível. Assim é Deus. Deus, é impossível que o homem tenha esse relacionamento. Nem mesmo o grande amor de Deus poderia fazer ignorar o pecado do homem, permitindo relacionar com ele. Como eu e você não pode se comunicar com o cadáver, ter relacionamento com ele, é impossível que Deus tenha um relacionamento com o pecado. Amém, igreja? Vocês estão compreendendo? Deus, ele não ignora o pecado, apesar do seu grande amor. Nem mesmo o grande amor de Deus poderia fazê-lo ignorar o pecado, permitindo se relacionar com ele. Outra característica de Deus é que ele é absolutamente justo. Deus é absolutamente justo. Outra característica dos atributos de Deus é a sua justiça. A retidão e a justiça de Deus são características que determinam o seu comportamento conosco. Deus é perfeitamente justo. Não há qualquer injustiça em seus feitos, pois ele é plenamente correto e íntegro. Tudo que Deus faz é certo. Ele é plenamente justo. Ele é plenamente verdadeiro. Ele é plenamente correto. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus vai falar e não vai cumprir? Não. Ele é absolutamente justo. Ele é absolutamente reto. As suas palavras são verdadeiras e fiéis. Vamos ver o que está escrito em Salmos 89:14. Salmos 89:14. Diz assim: justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te procedem. Priscila, qual é o alicerce do trono de Deus? Justiça e direito. A base do trono de Deus que segura é a justiça dele. Ele julga os povos com retidão. A balança de Deus não é enganosa, não tem duas medidas, não é falsa. Deus, ele é justo. A justiça e o direito está firmado o seu trono. Graça e verdade vai adiante de ti. O que é que a verdade faz? Vai à sua frente. A sua palavra, que ele é o quê? Santo e justo. A justiça de Deus é a base do firmamento. Vamos falar sobre a justiça de Deus lendo Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 2. Diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. O que foi que Daniel fez? Ele entendeu através da palavra do Senhor, no livro de Jeremias, o que Deus ia fazer.
E isso ia durar 70 anos. O que foi que ele fez? Está escrito no versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e súplica com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidade, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais e ao povo de toda a terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha. Como se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsasse por causa das transgressões que cometeriam contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra Ele e não obedecemos a sua voz. Do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos profetas. Sim, todo Israel transgrediu a sua lei e desviou, deixando de ouvir a sua voz. Por isso, maldição que estão escritas nos livros de Moisés, seu servo, o servo de Deus, o que foram confirmadas com juramento, se derrama sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e confessou os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós o grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo com o que aconteceu em Jerusalém. Versículo 14. Ó Senhor, o Senhor tinha preparado este mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz e não obedecemos a sua voz. Daniel descobriu, através da leitura da palavra, no livro de Jeremias, as desolações que o Senhor ia fazer. E ele começou a orar ao Senhor e falou tudo isso que eu acabei de ler. O Senhor é grande, temível, e ele disse, nós pecamos contra o Senhor, nós não demos ouvido aos seus profetas, nós nos rebelamos, nós ficamos com comichões nos ouvidos. Aí ele diz, o Senhor é justo, nós não obedecemos e recebemos a justiça de Deus. Aí ele diz, o Senhor tinha preparado este mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz. Por quê, igreja? Porque eles desobedeceram. Quando Daniel viu aquilo, ele se apavorou. Então eu vou vestir pano de saco, vou fazer jejum. Senhor, nos perdoe. Senhor, nos perdoe. O Senhor é justo. Se o Senhor fizer isso, o Senhor continua sendo justo. Igreja do Senhor, a ira de Deus para conosco é o amor de Deus. Porque se Deus diz, não vá para a direita, porque se você for para a direita você vai morrer, e nós fomos para a direita, e é decretado o juízo de Deus sobre nós, nós achamos que Deus não nos ama, mas não é assim. Deus diz para não fazer, para que o juízo dele não caia sobre nós. Não é porque ele é mau, é porque até na sua justiça, até na sua ira, Deus, ele nos ama. Amém, igreja? E foi isso que Daniel fez. Daniel reconheceu a justa justiça de Deus, que Deus é um Deus justo e julga os povos com retidão. Vamos ver o que está escrito em Naum. Vocês estão entendendo, igreja? Deixa eu só achar. Vamos ver o que também está escrito aí em Naum, capítulo 3. Capítulo 1, versículo 3.
O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor é tardio em irar-se, grande em poder, jamais ele inocenta o culpado. Jonas fala da misericórdia de Deus e da sua compaixão pelos habitantes, os pecadores de Nínive, e faz um chamado de arrependimento e eles atendem. Já Naum enfatiza o juízo divino sobre Nínive, como consequência da sua crueldade, violência e prostituição. Está aí no capítulo 3. Vamos ler só até o versículo 7, o capítulo 3. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis que o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Tudo isso por causa da prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestra da feitiçaria, que seduzia as nações com a sua prostituição, e os povos com suas feitiçarias. Eis que eu estou contra vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos a sua vergonha. Vou jogar sujeira sobre vocês, tratá-lo como desprezo e transformá-lo em espetáculo. Todos os que vieram fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei? E quem os console? Nínive estava pecando contra o Senhor, se prostituindo na idolatria, na feitiçaria, como diz aqui. Tudo isso por causa da grande prostituição. E Naum disse: o Senhor é grande em poder, é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais inocenta o culpado. E decretou justamente a destruição de Nínive. É só você ler todo o capítulo que você vai ver o que aconteceu. Todo o amor de Deus não pode invalidar sua justiça. Ele demorou para se irar e o povo foi se prostituindo. Demorou para se irar e o povo: não, que nada, Deus não está vendo. Deus não está nem aqui vendo. E tome-lhe prostituição, feitiçaria, bruxaria. Mas o Senhor agiu com justiça contra Nínive. Não há quem encontre. Que grandes assolações tem feito. Todos os que vierem fugirão de você. E vai dizer: aonde está Nínive? Nínive está destruída. Porque Deus é justo, tardio em irar-se, mas Ele não tem o culpado como inocente. Amém? Todo o amor de Deus não pode invalidar a sua justiça. Deus, Ele não aceita o pecado. Deus manifesta a sua ira e indignação contra toda a impiedade, todo o pecado. Por maior que seja o amor de Deus, Ele não pode invalidar a sua justiça. Qualquer homem, eu e você, fica indignado com a justiça. Se eu e você presenciássemos um assassinato injusto, e o juiz que fosse responsável pelaquela sentença, por aquela ocasião, decretasse inocente, qual seria a sua reação? Isso não é justo, porque eu e você temos senso de justiça. Quando nós vimos alguma reportagem, abuso de criança, que o estuprador é inocentado, ou algum abuso de mulher, ou qualquer outro tipo de atrocidade que comete injustiça, que o juiz ou que o delegado solta alguém e fala assim: não, mas era para esse cara estar preso. Nós temos dentro de nós
o senso de justiça. Eu e você, seres humanos, temos esse senso de justiça. Queremos que as coisas sejam justas. Diz assim, se nós temos esse senso, esse sentimento, quanto mais Deus, que é santo e justo, Ele não poderia deixar o pecado sem o devido castigo. Vamos abrir Romanos, capítulo 1, versículo 18. Deus é santo, mas também é justo. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade em justiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade em justiça. No versículo 31, diz, em 32, embora conheçam a sentença de Deus que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente a fazem, mas também aprovam que praticam. A ira de Deus é a morte, a separação total. Deus, ele se ira. A ira de Deus significa que ele detesta de toda forma absoluta o pecado. A ira de Deus se revela desde os céus contra toda impiedade e injustiça. Deus mata a igreja. Deus mata. Ele é amoroso, bondoso, fiel, compassivo, tardio em irar-se, mas é justo. E quando ele opera a justiça dele, até na justiça dele ele opera em amor. Mas ele é justo. A ira de Deus é como fogo que se acende por causa do pecado. A condenação do homem é eterna e infinita, porque o homem pecou contra o Deus da santidade. Deus não tolera o erro. Deus não tolera o pecado. Ele me ama, igreja, Ele te ama. Afaste-se do pecado, porque Deus se ira e Ele castiga. A ira de Deus se revela desde os céus contra toda impiedade, contra toda maldade, contra toda profanação, contra todo o pecado. Deus é um Deus santo. Ele é poderoso. Ele não muda, igreja. Ele é o Deus imutável, o mesmo Deus do Velho Testamento que lembra bastante, que é santo, que pediu para que o seu povo fosse santo. Ele é o mesmo hoje. É o mesmo que estava no deserto. É o mesmo que está aqui nesta manhã para trazer a revelação da palavra do Senhor para nós, que Ele é santo, justo, fiel e Ele se ira. Amém. Ele é tardio. Ele espera. Ele fala. O que foi que aconteceu com Eli? Veio um sacerdote, falou para Eli o que ia acontecer com seus filhos. Eli ouviu. Falou com Samuel. Samuel falou para Eli novamente. E o que foi que aconteceu? Os seus filhos, que estavam profanando o templo, brincando com Deus, morreram. E Eli, quando soube disso, morreu também. A sua nora morreu também. E ela botou o nome do seu filho que nascera. E acabou. Foi a glória de Israel. A arca da aliança foi tomada. Deus é santo. Não perca a presença de Deus na sua vida por nada, por negligência, por brincadeira. Deus, Ele é santo. E Ele agiu com juízo na família de Eli. Amém, igreja? Entenderam? Conclusão. Deus é santamente amoroso, santamente santo, santamente justo. Tudo que Deus faz é certo.
E isso revela o caráter de Deus a nós. Ele ama a mim e a você, igreja. Porém, Ele abomina o pecado. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade. As palmas louvem ao Senhor.